de fato, utilizaram estruturas dentro da USAID para poder trazer o modelo que foi aplicado em 2020 nas eleições lá para a eleição de 2022. Aparelhar aqui. Ô, Paulo, e você fala também muito do George Soros, né? Pra quem não acompanha, George Soros, ele anda nas sombras ali do progressismo, ele tá aqui no Brasil também, ele tá em todos os lugares. Sabe uma coisa interessante que eu vi? Até pra galera acompanhar aqui a gente. Teve uma vez que eu olhei assim, na entrevista do Pablo Marçal, não tem? No Roda Viva? Sim. Aí tinha um cara lá que era de uma ONG pequenininha, nunca vi o cara, né? Aquela ONG, aquelas ONGs que pegam alguma causa, assim, a causa dos negros e tal. Aí eu peguei e o nome e pesquisei, né? Falei, cara, esse cara eu nunca vi e tal. Ele era um jornalista lá, fazendo uma pergunta importante ali, né? O cargo de prefeito de São Paulo, do cara que tava mais estourado na época. Aí eu peguei, esse cara recebe dinheiro da ONG do George Soros. Recebe da Open Society Foundation, né? Meu, tipo assim, era, sei lá, nos últimos 3 meses eu tinha recebido 1 milhão e pouco. Esse cara aí, ele manda mesmo dinheiro pra... Então, é que assim, tem muito mito, tem exageros e confusões na questão que envolve o Soros, tá? Hoje, o Soros, ele tá passando já o bastão pro filho dele, o Alexander Soros, inclusive teve no Brasil recentemente, se reuniu com Marina Silva, com Haddad e tudo mais. Gente boa. Contra foto fácil. E quando for fazer o corte, até pega a foto, coloca aqui que você vai achar fácil. Coloca Alex Soros e Haddad, Marina Silva, vocês vai achar fácil. O que acontece? Tem a explicação longa, a curta e a média. Qual você quer? O que você quiser. Então tá, vamos lá. Eu vou tentar resumir em um pouco tempo, mas assim... O George Soros, as pessoas... o George Soros globalista, tal, etc. Nem tanto. O que acontece? O George Soros, ele não é necessariamente um globalista tal qual o pessoal do Fórum Econômico Mundial, lá do Klaus Schwab. Então, há uma confusão nisso daí, o pessoal coloca tudo no mesmo balaio. Converso muito com o Alexandre Costa sobre isso. O George Soros, ele criou uma estrutura de poder dele paralela a esses caras. De certa forma, ele compete com esses caras. Entendi. Tá? E você tem que entender o braço de operação do George Soros, ele é dentro dos Estados Unidos e outro fora. Depois isso acabou se misturando, que vai bater nesse caso da USAID, que tem muita informação truncada no meio também. Aí eu vou até recomendar aqui pro pessoal que quiser, leia o meu livro que eu escrevi com o Ivan Kleber, que é Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. O Partido das Sombras é a força que controla os Estados Unidos através do Partido Democrata com a mão do Soros. Deep State. Seria o Deep State ou não? Não é o Deep State. Aí que tá. Eles se juntam com o Deep State quando é interessante, usam o Deep State, mas é uma outra força. São amigos e não são amigos ali. Exato. Então, assim, o Deep State, ele tá muito mais ligado ao CFR, por exemplo, né? Você tem ligações com o Fórum Econômico Mundial, do Deep State. Só que o Soros, ele criou a estrutura de poder dele. Então, assim, para deixar bem claro, o Soros, ele começa a fazer os investimentos dele com a Open Society Institute, ainda nos anos 80. E ele começa a financiar o quê? A queda da União Soviética. Agora buga muita gente. Não, porque ele segue a filosofia do Karl Popper, que é a filosofia das sociedades abertas. É a ideologia, a matriz ideológica dele. E ele começa a fazer muito dinheiro no final dos anos 80, começo dos anos 90, porque ele começou a financiar muitos grupos insurgentes que estavam surgindo dentro das repúblicas soviéticas para que esse pessoal conseguisse derrubar os governos soviéticos que ali estavam, tanto nos países satélites quanto dentro das próprias repúblicas. Por exemplo, hoje tem um personagem que ele tem os seus problemas ali, mas ele é considerado um conservador, de direita, linha dura, que foi financiado pelo Soros, que é o Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria. Quando ele estava na faculdade, ele era líder estudantil, né, ajudou a derrubar o regime soviético, ele foi financiado pelo Soros. Então o Soros, ele foi financiando várias quedas dessas repúblicas soviéticas, e aí ele fez muita grana também. Por quê? Ele começou a comprar as massas falidas, tá? Através, por exemplo, na Rússia você teve... Assim, ele foi comprando as empresas que estavam quebradas. As estatais comprando. Tudo. O pessoal podia comprar títulos das estatais, né? E vender isso também. Foi muito conhecido na Rússia.
Então foi assim que os bilionários russos, né, que levaram o Putin ao poder, fizeram muita fortuna comprando a preço de banana esses títulos estatais, né? Porque se era comunismo, todo mundo tinha direito a um pedacinho das empresas, né? E o pessoal tudo com fome, o país quebrado, o pessoal trocava praticamente por pão os títulos E estatais. ele foi comprando. Comprou de vários países, assim, e ele foi criando e fincando muitos negócios, né? Então, esse é uma mão do George Soros, com o Open Society Institute. Nos Estados Unidos, ele nunca conseguia avançar muito, até que ele começou a se aproximar no final do primeiro mandato do Bill Clinton, em 95, da Hillary Clinton. E aqui tem um papel importante, porque qual que era o negócio do Soros? Eu coloco dinheiro e vocês vão lá, trabalham com o investimento que eu estou fazendo para avançar. A Hillary Clinton, ela é discípula, a gente pode colocar dessa forma, de um cara chamado Saul Alinsky, cara. É um cara, esse sim é das sombras, esse poucas pessoas debatem. E o Saul Alinsky, ele fazia parte da gangue do Al Capone. Caraca. Sim. O Saul Alinsky, ele trabalhava com o Frank Nietzsche, que era o número 2 do Al Capone, né? Ou seja, você tinha o Al Capone, depois do Al Capone vinha o Frank Nietzsche. E o Al Capone, ele era mais pavão, aparecia, gostava da mídia, dos holofotes. O Frank Nietzsche nem tanto. E Caramba, cara, hoje minha mente tá... Eu acabei de falar o nome do sujeito e me fugiu. Jesus amado. Número 2 lá? Não, o Frank Nietzsche, Ô, meu Jesus amado. Acabei de falar o nome dele. O cara que trabalhava com... O cara, a Hillary era discípula. Nossa, é que acho que eu dormi pouco essa noite. É Salim? O Saul Alinsky, obrigado. O Saul Alinsky. Meu Deus do céu, preciso dormir. Mas tem que ter muito... Tem que saber muito, né, Paulo? Muito nome. É muito não, nome. mas é que hoje tá falhando. O HD tá arriscado. Pra quem pegou a época do HD de disco, né? O Saul Alinsky. Então, o que acontece? O Alinsky... Ele via os movimentos que o pessoal estava se levantando, principalmente, ele não tinha uma ideologia definida, comunista, anarquista, ele era um revolucionário, ele se definia como um revolucionário, ele era um cara antissistema e se a gente for colocar algo que ele seria próximo, seria um anarquista, mas ele não tinha uma ideologia definida, ele era revolucionário. É tanto que o livro dele é dedicado a Lúcifer, o primeiro revolucionário. Nossa. Porque não por conta da questão religiosa, porque ele enxergava que esse cara se levantou contra o poder. Então ele passava, por exemplo, em frente os comitês políticos e tava lá os comunistas com faixa, com a barba toda suja, aquela cara de esquerdista mesmo, e falava: meu, vocês estão errados. Ninguém vai ouvir vocês lá dentro. Ninguém vai dar atenção pra vocês. Vocês são só uma turba aqui. Vocês deviam estar penteados, de banho tomado, perfumados, de terno e lá dentro discursando. Então ele começou a fazer organização de comunidades. Ele criou um sistema de organização de comunidades. Tá? E ele começou a ser muito influente. Nos anos 50, para você ter uma ideia, a influência dele foi tão grande, sem aparecer, que ele chegou a ter influência dentro do Vaticano. Tá? Ter audiências com o cardeal que viria a ser o Papa Paulo VI. Só para você ter uma ideia, através do Jacques Maritain, o filósofo francês, tá? Que é um outro revolucionário que se infiltrou na Igreja Católica também. Então, para você ter uma ideia do alcance que ele tinha. E ele morreu em 73, o Saul Alinsky. E a Hillary, inclusive, na faculdade, a tese de conclusão de curso dela foi sobre as organizações de comunidades do Saul Alinsky, tá? Então, tem toda uma estrutura que foi formada e qual foi o instrumento jurídico que eles utilizaram para fazer essa estrutura de organização de comunidades se espalhar? As ONGs. Né? As ONGs dentro dos Estados Unidos. É tanto que o Obama é fruto de uma ONG lá em Illinois, tá? No estado de Illinois, que tem origem ligada ao Saul Alinsky, só que ele não tinha o nome dele, por exemplo, em nenhuma ONG. Ele ensinava todo o método. Tem o livro dele agora, que publicaram, tem uma editora comunista aqui no Brasil, a editora Boitempo, que eles publicaram. Só que eles deram uma maquiada, né, no nome do livro. O nome original do livro é Regras para Radicais, né? 13 lições para a tomada do poder.
Aí agora eles colocaram aqui. Aqui eles colocaram, acho que é 13 lições pra luta social. Deram uma maquiada aqui. Mas procurar Sawalinski, acha lá na Amazon o livro dele. Então, a Hillary Clinton, quando começou a se aproximar do George Soros, ela trouxe toda essa bagagem da organização de comunidades e canalizar esse dinheiro do George Soros de maneira inteligente. Ele conseguia... E aí eles começaram a ter um ganho de poder dentro dos Estados Unidos. Só que, aí que eu digo, não foi de uma hora para outra. Foi com tentativa e erro, e tem tudo isso lá no livro Estados Unidos, Partido das Sombras. A gente descreve todo o passo a passo ao longo de quase 25 anos de trabalho que o George Soros foi fazendo e qual foi o ponto que ele conseguiu fazer dar certo, quando ele elegeu o Obama. Entendi. Aí foi o pico máximo ali Foi dele. o pico máximo dele. Porque o Obama era fruto da narrativa dele. Exato. Não só da narrativa, dos meios de ação que a Hillary Clinton implementou. Aí a Open Society Institute vira Open Society Foundation e esses meios de ação começam a dar fruto. Só que tem um caminho longo aí, entre 95 e 2008, de erros, acertos. A própria estrutura da perseguição ideológica nas redes sociais, que a gente viu muito forte até 2023, 2024, que estava vindo das Big Techs, surge de entendimentos que eles começaram a ver e como eles precisavam silenciar as pessoas já nas propagandas eleitorais em 98. Eles tiveram uma derrota. Você lembra do Obamacare? Lembro. Na verdade, o Obamacare ele surge ainda no segundo governo do Clinton como Hillary Care. Tá? E o Hillary Care, ele é um projeto que agora chama Affordable Act, tá? Ele nada mais é do que você transformar a saúde pública num cálculo matemático. Por exemplo, você tá com câncer raro, Luan. Se o seu câncer, quanto que o Estado já gastou aqui para tentar salvar pessoas que têm esse tipo de câncer? Ele gastou aqui 10 milhões. Ok. Qual que é a porcentagem de pessoas que teve sucesso na recuperação? 2%. Então, a gente não vai fazer. Então, é a utilitariedade da própria saúde. E no fundo, tem outras coisas que você vai maquiando, mas no fundo é aí que pega. Então, eles começaram a investir, ele investiu uma grana gigantesca. Acho que na época, se eu não estou enganado, tem o número no meu livro, acho que é 15 milhões de dólares, 20 milhões de dólares para aprovar esse Hillary Care. E o outro lado que era contra, os republicanos fizeram uma campanha que custou 1,5 milhão, chamada Harry and Louise. O que era a campanha? Comercial de TV, que passava que era um casal de manhã acordando e discutindo, preocupado com o que o Hillary Care poderia fazer com a saúde deles. Quais seriam os riscos. Então, assim, um casal cotidiano, acordando de manhã, preparando café, arrumando os filhos e tal. Isso derrubou o Hillary Care. Simplesmente derrubou o Hillary Care. Então, o que nós tivemos aí no meio disso? Foi justamente... Deixa eu só colocar aqui, pronto. Foi justamente o Soros percebendo que ali era necessário não somente você ter o dinheiro para conseguir falar mais que o seu adversário, mas você impossibilitar os meios para que o seu adversário fale. Daí surgiu algo que foi fundamental, que foi um projeto. Ele criou toda uma estrutura junto com os democratas para passar um projeto de lei bicameral. Bipartidário. Que foi a lei McCain-Feingold, que iria regular o financiamento de campanha dos partidos. O que eles fizeram? Esvaziaram os cofres políticos, os partidos políticos, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano. E aí criou-se os PACs e os Super PACs de financiamento de campanha. E aí o que ele precisou fazer só? Ok, estou aqui dentro do Partido Democrata agora, vou criar os meus PACs estaduais, vou irrigar todo o dinheiro dentro dessa estrutura de ONGs, né, e desses PACs, financio os políticos que estão alinhados com o que eu quero, começo a popular por dentro toda a estrutura política do Partido Democrata. Entendeu por que Partido das Sombras? Sim. Não é o Partido Democrata em si. É tanto que existem grupos dentro do Partido Democrata que são anti-Soros.
E esse progressismo absurdo da Open Society levou o Partido Democrata a esse ponto que é a Kamala Harris, que afastou o eleitor médio americano do Partido Democrata. O Biden foi um acidente no meio do caminho, teve vários problemas nesse livro, Estados Unidos, Partido das Sombras. A gente explica como que foi essa tomada do poder nos Estados Unidos em 2020, não é só o voto pelo correio, como o pessoal fala. Né? Então você precisa, você precisa entender todo esse meandro que a gente tem ali no meio, sabe? É esse que é o ponto interessante. E aonde que entra o USAID? Então, assim, foi longo, mas ainda isso aqui é a versão resumida, tá? No livro tem muito mais detalhes. A USAID, ela é uma iniciativa que os Estados Unidos criou durante a Guerra Fria para, primeiro, você levar... Era uma ferramenta de soft power americano. Você levava a ajuda americana para diversos países que precisavam, tá? E automaticamente você também faz uma propaganda dos Estados Unidos culturalmente, vai entrando, olha, você melhora a sua imagem com aquelas pessoas que estão sendo ajudadas, povos. Então, assim, é igual a Voice of America, a rádio que os Estados Unidos utiliza desde a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, quando o Obama vence a eleição, o que eles fazem? Eles começam a pegar essa estrutura que já estava pronta do Partido das Sombras, que a Open Society financiava através das ONGs e tudo mais, e usam a estrutura da USAID para avançar com o que eles queriam. Então, na época que surgiu o negócio da USAID aqui no Brasil, eu sempre sou muito sincero nas análises que eu faço. O pessoal, USAID e tal, o escândalo. É óbvio que a USAID foi utilizada, mas o problema não era a USAID. E as pessoas aqui no Brasil fizeram a simplificação. Não, o Trump fechou a USAID, maravilhoso. Não, o próprio Elon Musk, ele foi sincero. A USAID era uma maçã que foi apodrecendo por dentro. Por quê? Porque toda a máquina do Partido das Sombras, que antes você tinha através das ONGs fora do governo, que ainda continuam existindo, pegaram esse mesmo modelo e colocaram dentro das estruturas do governo, utilizando a USAID, e começaram a expandir para fora dos Estados Unidos a estrutura criada pelo Partido das Sombras. Não sei se está muito confuso isso, cara. Não, sim, tá. Dá para entender. Tá? Então, assim, a USAID se tornou um problema, mas eu não sei se fechar ela foi a melhor coisa. Talvez desse pra... Porque teve muitos programas que eram bons e ajudavam pessoas que precisavam, cara, na África, no Oriente Médio, de verdade. Vários lugares. Foi infiltrado? Foi. Mas será que não dava pra limpar? Era necessário fechar a USAID? Não sei. Mas aí entra aquela questão, os Soros, a propaganda e tal. E aqui no Brasil ficou muito polarizada a questão, porque, de fato, utilizaram estruturas dentro da USAID para poder trazer o modelo que foi aplicado em 2020 nas eleições lá para a eleição de 2022. Aparelhar aqui. Aí talvez uma pessoa que não acompanha tanto o assunto vai falar assim, então o PH tá passando pano pro que fizeram nas eleições? De maneira alguma. Tá completamente errado, tem que ser investigado, as pessoas têm que ser julgadas, se foram cometidos crimes, e tem que se aprender com isso para isso não acontecer mais de novo no Brasil. Só que essa estrutura, se eles não tivessem dentro da USAID, porque o Biden, ele fazia parte da mesma estrutura do Partido das Sombras. É tanto que se você vai lá no corredor da Casa Branca, onde tem a foto de todos os presidentes, na foto do Biden, o Trump mandou colocar uma caneta. Ele é chamado de autopen nos bastidores da Casa Branca. Por quê? Porque o Biden não governava. Ele só assinava os documentos. Quem controlava era a elite dos Soros dentro da Casa Branca. Caramba. Tem lá, o Sam Puncher, ele teve na Casa Branca agora em setembro, na questão da ONU, ele até colocou lá no Twitter dele, a questão da foto do Biden aqui trocada por um autopen é verdadeira. Mostrou a foto lá. Então, se não fosse através da USAID, eles fariam da mesma forma, só que com outras ONGs, outras estruturas. Então, assim, Por que ele quer tanto poder, Paulo? Desculpa cortar. Não é uma questão de poder, a questão de você é uma coisa que tem uma visão transcendente. Cara. É mais ideológica do que ideológico poder. Porque o poder já tem muito. Ele já tem poder, já tem dinheiro, ele quer aplicar uma visão de mundo de transformação da sociedade no mundo. Cara, ele é um revolucionário nato, Soros. O pessoal fala que ele é satanista.
Tem alguma coisa ou Eu não? nunca vi nada, eu estudei muito a Nunca história dos teve nada Soros, dele, né? da Open Society para escrever o livro, não encontrei nada factível que eu possa afirmar. Tem ocultismo, assim, ele tá envolvido Não, em... quando você vê uma pessoa que tá tomada em- por um projeto de poder desse. Organizações secretas, sei lá. Não, então, os globalistas estão mais ligados a essas organizações. Não E estou ele já dizendo. não. Então, tem um nível de gnose quando você pega, né, no sujeito como o que o Soros tá fazendo. Você pode colocar que ele, obviamente, em algum momento teve ligações, trocou informações, favores, trabalhou para um ou para outro que possa ter ligações. Mas ele não tá ligado a grupos como o Bohemian Club, Clube de Roma, Nenhum desses daí. esses daí não. Ele, de certa forma, ele criou uma estrutura de poder paralela a esses O caras. bicho é poderoso, né? Cara, Pra conseguir ele... fazer isso, né? Ele já quebrou um país. Teve um país que ele quebrou, não foi? Também. Então, ele quase quebrou a Inglaterra, o Banco da Inglaterra uma vez. Treidando, né? Alguma Uhum. coisa assim. Então, assim, do ponto de vista de estratégia, o Soros ele é um case de sucesso absurdo, cara. Ele conseguiu abrir caminho para bater de frente com os globalistas, com toda essa estrutura, Nossa, organizações e tal. Não significa que, vez ou outra, ele não circula nesse meio. entendi. Mas o polo de É que ele poder deve ter dele é livre separado. acesso, né? Isso. É tanto que agora o filho dele ele já tá quase 100 anos, né? Então o filho dele agora tá assumindo toda essa frente. É tanto que o Lula teve lá na ONU e, por meio do filho dele, o governo brasileiro assinou um acordo de cooperação climática com o governo da Califórnia, tá? Do que é do Partido Democrata, e é um dos candidatos. O governador da Califórnia é sobrinho da Nancy Pelosi, que é uma das generais do Partido das Sombras, tá? O Gavin Newsom é o nome do governador. E o Lula assinou um acordo de cooperação climática com o Gavin Newsom, cara. Que faz parte dessa ala dentro do Partido Democrata, que é do Partido das Sombras. Então, assim, e você vai puxar o Mandami, quem tá com toda a estrutura de campanha, PEC, organização de comunidade e tal, pro Mandami chegar onde tá, lá em Nova York? Partido das Sombras. Que é o mesmo que vai estar o Cássio Cortez, Clube Chá, entre outros. História pesado, né? A história dele, né? Sim, só que Você aí, vê que- só que aqui, o que acontece? O pessoal coloca tudo num bojo, os globalistas, Não a é. ONG. E ele Cara, tá com não é outro toda a braço ONG, totalmente diferente. não é toda a ONG que é ruim, não é toda a ONG que faz coisa errada. Só que eu entendo, para você usar o discurso politicamente, ele ajuda você a simplificar. Sim. Né? Então, é a mesma coisa da USAID. O problema não era a USAID. Naquele momento, a USAID estava aparelhada. Entende? Sim. Se não fosse a USAID, eles iam usar a estrutura da Open Society Foundation direto. E aí, só que o negócio você para pensar. Ficou de 2008 a praticamente 2024 aparelhada. E quem tem mais acesso, né? O Partido Democrata. É tanto que o Trump ele não conseguiu ter uma visão clara do que estava acontecendo dentro da administração pública americana no primeiro mandato. Só que agora, depois com tudo que aconteceu, ele se aproximou da Heritage Foundation. A Heritage Foundation fez um trabalho de contra-inteligência, como do Partido das Sombras lá do Soros. Criaram um projeto 2025. Aí o pessoal percebeu isso, toda a mídia que tá no bolso de alguma forma do Partido das Sombras começou a falar, meteu o pau no projeto 2025. Aí o Trump falou, não tem nada a ver, isso é um projeto de radicais. Não, projeto 2025, isso não tem nada a ver com a minha campanha. E a gente olhava as coisas assim, o Trump projeto 2025 é o plano de governo dele.